Eu sou o último. Não, o último. Vai, já. Obrigado. Pode entrar, Rico. Aleluia, 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 aleluia. Cantaremos, cantaremos, cantaremos o amor de Deus. Cantaremos, cantaremos, cantaremos o amor de Deus. Nós cantaremos o amor de Deus, o amor de Deus. Cantaremos esse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê. Não pereça, não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê. Não pereça, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Nós cantaremos o amor de Deus, o amor de Deus. Aleluia, amém. Era um lar, um doce lar, onde o pai e os filhos viviam felizes. Era um lar feliz, era um lar feliz, um lar de harmonia, onde morava a bondade, a ternura e a alegria. Era um lar feliz, era um lar feliz. Mas o filho mais moço se dirige ao pai e diz: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Eu quero partir, eu quero partir. Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Eu quero partir, eu quero partir. A tua casa me parece estreita, eu me sinto acanhado. Me parece pequena, eu me sinto envergonhado. Eu quero a liberdade, eu quero a largueza lá fora, quero gozar da vida beleza. Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Eu quero partir, eu quero partir.
filho, fica comigo. Meu filho, fica comigo. Meu filho, fica comigo no lar. O mundo com suas promessas te vai enganar, e o que lá fora tu procuras, lá fora não vais achar. Meu filho, fica comigo, lá fora não há amor. Meu filho, escuta os meus rogos, tu sofrerás muita dor. Meu filho, muda agora, muda o teu pensar, muda o teu propósito. Meu filho, fica no lar. Eu partirei, fica no lar. Eu partirei, fica no lar. Eu partirei, fica no lar. Fica no lar. Vai dar minha parte da fazenda que me pertence. Eu quero partir, eu quero partir. Meu filho, fica comigo, lá fora não há amor. Meu filho, escuta os meus rogos, tu sofrerás muita dor. Meu filho, muda agora, muda o teu pensar, muda o teu propósito. Meu filho, fica no lar. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Deus não quer ouvir. Meu filho mais moço, pouco a pouco se distanciar. Seu pai, sua casa, e o seu querido lar. À distância vai o filho que saiu do lar em busca de alegrias e prazeres. Ó, encontrou muitos amigos, os quais passaram a se divertir. Dinheiro não precisa poupar. Dinheiro tem para gastar. Uhul! Filho saiu do lar, Ele vai me agora buscar seus prazeres do mundo. que a ele abra. Ele vai Bota a escola amarela. Bota a escola amarela. Ele vai provar o que terá. Vamos ser amor, vamos ser lindo. O que o mundo tem a dar. E compartilha o filho do lar. Amigos se juntam a ele. Com ele retrato, prazer e se vá. Qualquer tristeza repele. Ele vai longe sem falar. Vai estar sozinho
escolheu um belo lugar. Dentro da casa. Não, agora não. Não, é agora. Ele tem, não precisa roubar. Dinheiro ele tem para gastar. Mas aí desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Mas aí desperdiçou o seu dinheiro, vivendo dissolutamente. Mas ali desperdiçou sua saúde, vivendo dissolutamente. Os dias se passam e o dinheiro termina, e os amigos se vão. Havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Ei-lo na estrada, sujo e maltrapilho, à procura de alguém que lhe dê abrigo e um pouco de pão, mas há fome na terra e ninguém o quer aceitar. Predicando um pouco de pão, esse lá na estrada, procurando e pedindo em vão. Por favor, um pão. Eu só quero um pão, por favor. Tô com fome. Muita fome. Um pão. Esse maltratinho, Me ajuda, por favor. Eu só quero um pão. Eu só quero um pão. Eu tô com fome. Eu tô com fome, por favor. Me ajuda, por favor. Por favor. Eu tô com fome. Eu tô com muita fome. Vai sem saber, casa de quem ao pão vai comer. Por favor, pão. Não vai comer. Chegou-se a um cidadão daquela terra, e este rei se mandou o moço para seus campos e afastar os povos, e desejava encher o estômago com uma comida que os povos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Cuidar de poucos é sua vida. Me ajuda, por favor, tô com muita fome. Muita fome. Tudo foi ilusão. E lá está o filho, tão cedo desiludido. Onde estão os sonhos e as alegrias?
passageiro que o mundo pode dar. Tão pouco tempo e tudo no fim. Tudo no fim, tudo no fim, tudo no fim, tudo no fim. Eu era rico e agora sou pobre. Eu tinha amigos e não tenho mais. Se foi o dinheiro, tudo me falta. Eu já não posso mais. Nunca sofri, mas sofro agora. Nunca tive fome, mas tenho agora. E ninguém nada me dá, nenhuma porta se abre. Eu estou só em terra estranha. Filho um dia relembra o seu lar, o lar paterno, o lar que ele deixou, o lar do qual está distante, e caindo em si, ele diz: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. O pai do lar é o pai de amor. Não pode esquecer o filho. Veja a saída do filho, a sua vida é triste. O seu coração está vazio. E os dias se passam enquanto o saudoso segue perguntando a si mesmo: Será que meu filho um dia vai voltar? Será que meu filho um dia vai voltar? Uma tarde, o pai está novamente olhando, desejoso de ver o filho voltar ao lar. E ao longe, na estrada, ele vê um mendigo vindo em sua direção. E olhando
Não pode ser. Através das vestes esfarrapadas, ele vê o filho aproximar-se e então, movendo-se de íntima compaixão, corre ao seu encontro e o abraça, dizendo: Meu filho, bem-vindo, meu filho querido, que voltas ao lar. Agora não preciso mais esperar, te tenho de novo, meu filho querido, te tenho de novo, tu que tinhas ido. Envergonhado, o filho se dirige ao pai e lhe diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de seus jornaleiros. Mas o pai disse aos servos: Trazei o melhor vestido, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E a casa do Pai se transforma em festa, e todas as princesas nenhuma resta. O bezerro cevado depressa é preparado, vai para a mesa onde o filho é honrado. Os músicos tocam melodias de alegria, interpretando o que o pai sentia. Tudo é alegria, tudo é prazer, pois o filho ao lar veio ter. Os músicos tocam melodias de alegria, interpretando o que o pai sentia. Tudo é alegria, tudo é prazer, pois o filho ao lar veio ter. O Pai ordena. Comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto, porque este meu filho estava morto e reviveu, Tinha se perdido e foi achado, tinha se perdido e foi achado. Este meu filho estava morto e reviveu, Comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto, porque este meu filho estava morto e reviveu, Tinha se perdido e foi achado, tinha se perdido e foi achado. Esse meu filho estava morto, esse meu filho estava
Muitas vezes do automatismo que a gente lida com as mensagens da palavra. A garrafa era... Esse texto é muito mais conhecido. Nem trocaram de roupa também? Esse texto a gente já conhece, é capaz até talvez de conhecer a música. Mas a letra a gente já sabe que vai acontecer. A gente acabou de assistir uma história que nos é familiar, mas que nunca pode ser tratada como uma coisa comum. A gente ouve o pedido arrogante de um filho: pai, dá-me a parte da fazenda. Vimos a partida, a euforia, o colapso. Ouvimos o coro perguntar: quem é esse lá na estrada? Mas há uma cena no texto lá de Lucas 15, bem traduzida aqui, encenada aqui, que diz o versículo: estando ele ainda longe do filho, seu pai o avistou e, movido de compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Um pai correu, um pai oriental, de vestes longas, com a sua dignidade social, correu. E isso é escandaloso, porque os filhos correm em direção aos pais, não os pais correm em direção aos filhos. E é exatamente aí que mora o Evangelho, a boa nova. Deus nunca parou de esperar por mim e por você. Nunca parou de esperar. E quando a gente se levanta na altura da vida que está, no relacionamento que tem com Ele ou que não tem com Ele, tenha certeza que a partida veio dele. Ele já se levantou para vir ao nosso encontro. Veja só, Jesus conta essa parábola aqui numa resposta aos fariseus que estranhavam e reclamavam que Jesus recebia pecadores e, o que era pior, comia com eles. Jesus então conta 3 parábolas também com demais conhecidas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Que é esta parábola. E em todas elas, o ponto central é a festa, é a celebração. O ponto central não é a pocilga, o ponto central não é o dinheiro, o ponto central não são os bens, o ponto central não é o encontro, é estar na casa do Pai. E esse retorno, ele sempre começa por dentro, ele sempre começa da disposição do coração. E a primeira coisa que você vê é que esse filho ele cai em si. E cair em si tem um significado pleno, porque é alguma coisa interior. Porque a mudança de vida começa pelo reconhecimento da própria necessidade, da miséria pessoal. E a gente ouviu na música, tudo no fim: eu era rico e agora sou pobre. Nunca sofri, mas agora eu sofro. É engraçado, né? O filho tinha planejado tudo, menos como essa história terminaria. E aí, num certo sentido, eu fico pensando hoje naqueles que vão ao encontro de Deus para pedir a sua parte na herança. Isso é conhecido pelos teólogos como a chamada teologia da disponibilidade, como se Deus estivesse a nosso serviço simplesmente para nos dar a nossa parte da herança. Mas o texto diz que esse jovem caiu em si, literalmente voltou a si mesmo. E o reconhecimento dele tem 3 movimentos muito bem explanados aqui. Ele primeiro viu a sua condição: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? A segunda coisa, ele confessou a sua culpa: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Terceira coisa, ele decidiu agir. E aqui é o ponto que eu acho mais maravilhoso: a decisão de agir. Eu vou me levantar e vou ir ao encontro do meu Pai. Talvez hoje seja um dia, em um lugar onde estamos, que a gente nunca imaginou estar na vida, seja de forma emocional, espiritual, moral, seja nas vicissitudes da vida, dos desafios que a gente tem. Mas a primeira boa notícia que a gente sempre precisa resgatar: esteja você afastado da fé, na igreja, amanhã vai estar na igreja, 50 anos de vida cristã, a gente sempre precisa levantar
Precisamos sempre levantar. Precisamos ir ao encontro do Senhor, porque Ele já veio ao nosso encontro. A segunda coisa que você vê é esse Pai que corre, e eu já destaquei isso para você. Um Pai que vai ao encontro. E a graça de Deus, ela é sempre mais rápida do que o nosso arrependimento. A graça de Deus é sempre a primeira antes das mudanças virem à nossa consciência. E o filho, ele tinha até ensaiado um discurso: não sou mais digno de ser chamado filho. Ele voltava e achava que voltava como um empregado. Voltava para trabalhar, na verdade, a sua redenção. Mas o pai não esperou nem o discurso terminar. Observe o que o pai fez antes do filho abrir a boca. O avistou, diz o texto bíblico, o avistou quando ainda estava longe. O pai estava olhando. Segundo, ele foi movido de compaixão. E aqui é uma das coisas mais difíceis da nossa cultura brasileira entender. Compaixão. E não é uma relação de troca. Não é algo que eu e você possamos fazer. Deus não está fazendo conta das suas ações ou da sua falta de ação. Ele simplesmente olha para mim e para você com compaixão. Foi o mesmo olhar que Jesus olhou para a nossa existência e disse: coitados, sem mim nada podem fazer. E mais do que isso, esse pai se lança ao pescoço do filho e o veja. A graça, ela chegou antes da confissão completa. Traz aí o melhor vestido para o meu filho. Traz anel, traz sandálias. Pega o bezerro cevado, nada disso importa. A gente não volta a Deus para merecer perdão ou para ganhar. Nós voltamos para receber o que Ele já guardou para mim, para você. E aí, eu preciso pensar no discurso da autocondenação que muitas vezes eu me auto-imponho. Se eu não estar refletindo, se eu não for assim, se eu não deixar aquilo, só assim Deus vai me aceitar. E Jesus continua a dizer: vinde a mim, todos vós, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sempre essa questão. Porque, como sua festa primeiramente é gerada, começou a festa. O Evangelho transforma tudo em festa. E isso incomoda a quem nunca saiu de casa. Isso incomoda quem nunca saiu. A última música que a gente ouviu foi exatamente a festa. E era teologicamente precisa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Jesus não diz aqui que o filho errou, foi corrigido, estava morto e reviveu. Isso é a linguagem da ressurreição. É sobre isso que nós vamos celebrar agora nessa última música. É olhando para além, olhando que hoje é o primeiro dia da eternidade na sua vida. Amém. É um olhar de alguém que se permite acordar nas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. É o olhar de alguém que tira os olhos da materialidade do dia a dia, não como fuga, mas com a certeza de que Deus está no controle e que Ele vem ao encontro. Que você se aproprie dessa realidade do Deus que em Jesus veio ao seu encontro. E aquela cruz ali, ela tem um significado tremendo. Não é uma imagem de escultura, não é um lugar santo, é feito de vidro, mas apenas para nos lembrar que esse encontro foi na cruz. Foi na cruz. Veio ao nosso encontro e disse o seguinte: eu morro por você, mas essa história não acaba aí. Eu ressurgi e eu vou voltar. Que tal você fazer parte da festa? Amém. Amém. Há um caminho de esperança
encontrar com nosso Deus, e marchando e cantando com alegria e emoção, estamos indo para casa, estamos indo a Sião. Deus eterno, te exaltamos, tu és digno de louvor, teu poder é infinito, te louvamos, ó Senhor. No caminho que estamos, pois a luta já terminou. O inimigo foi vencido e a verdade triunfou. Ao erguermos a bandeira, levantamos nossas mãos, estamos indo para casa, estamos indo a Sião. Desejamos, te exaltamos, tu és digno de louvor, teu poder é infinito, te louvamos, ó Senhor. Santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo é o caminho que nos leva para o céu. Muito em breve nós iremos encontrar com nosso Deus, e marchando e cantando com alegria e emoção, estamos indo para casa, estamos indo a Sião, estamos indo